Nas próximas duas aulas, nós vamos analisar como fica o eletromagnetismo depois da teoria de Einstein. Essa é a aula 6. O eletromagnetismo na teoria da relatividade. É a aula de hoje. E na aula 7, para encerrar a disciplina, como ficam as leis de Newton, ou a lei de Newton, na teoria da relatividade, que é a mecânica relativística. Então vamos começar com esse tema muito interessante, né, no eletromagnetismo, né? Vamos discutir primeiramente quais são os escalares, os vetores, os tensores no eletromagnetismo. Porque a preocupação é sempre escrever as leis de uma forma covariante, ou seja, que mantenha a forma, né? Em todos os referenciais você escreve as leis da mesma forma. Então, para isso, você precisa de vetores, escalares e tensores de Lorentz, né? Depois, a questão dos potenciais, como eles se transformam, como os campos eletromagnéticos se transformam. E, finalmente, as consequências, né? Por último, as leis do eletromagnetismo na notação relativística. Então, uma nova forma de escrever, onde fica patente que a forma da equação é a mesma, num referencial e no outro, acabou. Então, está resolvido o problema agora, né? Agora fica resolvido o problema da covariância, que é o segundo postulado. A gente procura construir escalares, vetores, né, tendo em vista essa necessidade da covariância das equações, né? Então a gente precisa definir, né, grandezas escalares, vetoriais e tensoriais. Na teoria da relatividade a gente usa até o posto 3, cuidado, né, para expressar as leis. E como é que nós vamos associar campos a essas grandezas vetoriais, escalares e tensoriais? E, finalmente, como formular as leis de forma que fique evidente a covariância das leis, né? Então, é só escrever em termos de tensores, né? Pronto. Tensor de um lado, tensor de outro, né? Ou uma soma de tensores, não importa. O fato é que a última parte dessa aula ela é voltada para isso, né? Muito bem, então vamos começar lembrando, né, agora com um pouco mais de cuidado, né? Um escalar de Lorentz é tal que T' é igual a T, mas precisamos ficar atentos em relação às coordenadas, né? De forma que T' de x' é, na verdade, igual a T de lambda x'. A gente vai chamar atenção para isso aqui, né? Por quê? Porque você tem uma propriedade de transformação das coordenadas. Um quadrivetor, você precisa tomar cuidado com as transformações das coordenadas também, né? Não só em relação às componentes. Então, eu vou chamar a atenção para isso, porque em relação às componentes, a regra é muito clara, né? Lambda é aquela matriz 4×4 que implementa uma transformação de Lorentz, né? E, finalmente, né, tensores de posto 2, mas eu posso pensar em tensores de posto n também, muitas vezes, até 3 eu falei, né? Mas se transforma como produtos, né, envolvendo as matrizes, né? Essa é a definição. Lembrando sempre que quando você tem dois índices iguais, como beta, beta e alfa, alfa, está implícito o sinal de soma. E também aqui estamos chamando a atenção para as coordenadas que mudam também, né? Num referencial você usa x, mas no outro referencial é lambda x', né? Lambda x' no outro referencial. De forma que é sempre bom estar atento a esses detalhes, né? Então a gente tem que começar pelas grandezas vetoriais, tensoriais, e depois, a partir delas, eu vou definir alguns escalares. Né? Porque eu posso contrair dois índices, né, de uma grandeza vetorial, né, como, por exemplo,
a mi. A mi, né? Isso aqui é uma grandeza escalar, porque é o produto escalar. É o produto escalar. Então é uma grandeza escalar. A partir de grandezas vetoriais. Qual é a ideia? Primeiramente, eu vou pegar o potencial vetor e vou associar um quadripotencial. Pronto. A uma grandeza vetorial, J, eu vou associar um quadrivetor, Jmi. Né? Então, o problema é sempre identificar a componente zero, que eu já praticamente sei quais são as componentes AX, AY e AZ desse quadrivetor. A mesma coisa aqui. Né? Sem ir muito longe nessa discussão, né? Nós já mencionamos isso, né? É que esse quadrivetor AMI, ele tem as componentes AX, AY e AZ do potencial vetor. Pronto. Essas três componentes eu já identifiquei. Agora vem a coisa curiosa. A componente zero desse quadrivetor é C vezes o potencial elétrico, né? Ou potencial escalar. CV. Veja, esta aqui é a componente A0. A componente, as demais componentes são o potencial vetor. Olha só, o quadrivetor AMI fundamental, na teoria quântica, é este aqui. Esse é o quadrivetor fundamental. É a variável dinâmica importantíssima, né? Na teoria quântica, é o AMI. Este quadrivetor. E a gente não fica aí falando de A0 igual a V. Não, quadrivetor A0, A1, A2, A3, ponto. Jmi, a componente zero do Jmi, que nós poderíamos chamar de J0 é C vezes ρ. Ρ é a densidade de carga elétrica. A componente J1 do vetor Jmi é Jx. A componente J2 de J é Jy. E a componente 3 de Jmi é Jz. Né? É Jz. Onde J, lembrando sempre, é igual a ρ vezes V. Né? De forma que, considerando esse quadrivetor, olha só, são dois quadrivetores fundamentais na teoria da relatividade. O quadrivetor Jmi é ρ vezes C, J' num referencial. No outro referencial, olha só como se transforma. Eu posso determinar a densidade de cargas, né, num referencial, como essa densidade de cargas pode ser obtida a partir da densidade de cargas e do vetor J' X, por exemplo, ou do vetor J', num outro referencial. De forma que num referencial você pode ter apenas densidade de carga elétrica. No outro referencial você tem uma densidade de carga elétrica, bem como uma componente Z, X e Y do potencial, ou melhor, de J. Né? De forma que ρ depende de ρ' no outro referencial e de J' no outro referencial. J depende de J no outro referencial e de ρ' no outro referencial. Tenho aqui, então, as expressões de transformação do quadrivetor J. As componentes se transformam exatamente como as componentes de um evento, né? CT, X1, X2, X3. Exatamente assim. Veja, por uma transformação de Lorentz, as componentes desse quadrivetor são alteradas.
Sim, no referencial uma coisa, no outro referencial é outra coisa. Essa é a primeira coisa a ser entendida, né? Então, como um exemplo, né, eu posso considerar, né, aqui o caso em que, num referencial, eu tenho só uma densidade, né, de carga elétrica e no outro referencial eu tenho, além de uma densidade de carga elétrica, que é dada por essa expressão aqui, né, também eu tenho um J. E J é igual, basicamente, gama vezes J, onde J é igual a ρ vezes V. Veja que coisa curiosa. Num referencial eu tenho só uma densidade de carga elétrica e J é igual a zero. No outro eu tenho ρ e J. JMI muitas vezes pode ser escrita sob essa forma aqui também, né? Mas o fato é que eu estou falando de transformações das 4 componentes do quadrivetor JMI. Quadrivetor JMI. Vamos agora às transformações dos potenciais. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é fantástico. É fantástico. Se eu tenho, num determinado referencial, um quadrivetor a linha μ, dado por V' e a linha neste referencial, então a propriedade de transformação, né, de V de x tem essa forma aqui. E AX, AY e AZ se transformam desta maneira aqui. Transformações de Lorentz. Eu estou falando de quadrivetores. Quadrivetores. Então, isso é simplesmente fantástico e muitas vezes a gente não entende a relevância disso aqui. Se bem que muito cuidado, né? Porque aqui tinha x' antes, mas x' é igual a lambda x. Então tem que mudar também, né? Veja, a gente tem que mudar também a dependência dos campos. Se antes era x', agora é lambda x. Né? Então, o argumento também muda. O argumento também muda. Então, por exemplo, se eu tenho num referencial, né? Se eu tenho num referencial V A igual a zero, olha só, no outro referencial eu tenho um potencial que é igual àquele, vezes gama, lambda x. E tenho, olha só que coisa curiosa, agora eu tenho um potencial vetor. Se antes o potencial vetor era igual a zero, não havia campo magnético, agora tem um potencial vetor. Então tem um campo magnético também. Isso é muito interessante. Agora estamos mudando a nossa visão a respeito do eletromagnetismo. Tudo porque eu quis identificar um quadrivetor fundamental na teoria da relatividade, que é o AMI. Mas o AMI, ele depende do referencial. Depende do referencial. Então eu posso ter um referencial onde A vetor é igual a zero, mas no outro, não. Não, olha só, surge um campo magnético. Vale o oposto. Eu tenho A num referencial, no outro referencial eu tenho V. Belíssimo isso aqui. O eletromagnetismo, à luz da teoria da relatividade, traz umas coisas lindas, lindas, lindas. Interessantíssimas, na verdade. Olha só, veja esse exemplo. Vamos considerar esse exemplo aqui, porque eu acho esse exemplo importante. No referencial de uma carga elétrica, né, que se move, digamos que eu tenho uma carga Q aqui, olha aqui uma carga Q. No referencial dessa carga Q, olha só, A é igual a zero e você tem um potencial, está aí. Q sobre 4πε0, 1 sobre R'. R' é essa distância aqui. Essa distância aqui. Olha só. Eu estou aqui no referencial do elétron, ali. Eu estou ali no referencial do elétron. Aqui. Esse referencial aqui, esse aqui é o referencial do elétron. Olha aqui.
No referencial do elétron, eu só tenho o potencial escalar. Veja, R' é x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais E' ao quadrado. Quero chamar atenção para isso aqui. Então, V se escreve assim. Mas olha só, olha só. A, agora tem A. A é V sobre C ao quadrado vezes V. V de x, y, z e t. Mas, cuidado, agora eu preciso transformar x' em x e escrever y' em termos de y e z' em termos de z. De forma que todo cuidado agora é pouco. Olha só, olha só. Neste caso, agora eu levo em conta isso aqui. Levo em conta isso, levo em conta isso. Portanto, V é igual a Q sobre 4πy0, gama, que veio das transformações, raiz quadrada de gama 2x menos V ao Vt ao quadrado mais y2 mais V2. Atente para o detalhe. Veja, o potencial A. Isso aqui é um bom exercício, na verdade. É um exercício fantástico para a gente entender como é que as coisas mudam no eletromagnetismo. O eletromagnetismo, agora, ele é um pouco mais sofisticado, mais complicado do que o eletromagnetismo lá das equações de Maxwell, né? Porque você veja, a gente não tinha esse gama aqui. Né? A gente não tinha esse gama. Mesmo no caso, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, né, é que mesmo no caso onde a gente analisou a lei de Faraday, naquele caso lá, não sei se vocês se lembram, mas na verdade eu estava tomando estas expressões, né, e tomando gama igual a 1, a expressão não relativística. Mas, de verdade, olha só como a coisa é complicada, não é tão simples, né? Agora, eu tenho que determinar o campo elétrico e o campo magnético no outro referencial. No referencial do elétron, eu sei. O campo elétrico é aquele usual de uma carga pontiforme. E agora, no outro referencial? No outro referencial, eu tenho que fazer contas, né? Calcular o gradiente de V, tomar o dA dt, aqui tenho as expressões, né, para dAx, dy, dAx, dz e assim por diante, para calcular o rotacional de B, né? E o fato é que aqui eu tenho finalmente os campos, né? O campo elétrico, veja o campo elétrico, né? Agora de um referencial que vê o elétron em movimento. De um referencial que vê o elétron em movimento, né? Aqui, no caso, o movimento é no sentido do eixo x mais velocidade negativa. Se for positiva, você tem que encarar e colocar aqui mais. Esse mais ou menos depende, então, do movimento entre os referenciais. Olha, num referencial tem um campo elétrico e eu tenho B' igual a 0. No outro referencial, eu tenho um campo B, olha só que coisa curiosa, e tenho também um campo elétrico, Ex, EY e EZ. Aqui tem uma complicaçãozinha por conta do gama. Isso aqui a gente não levou em conta quando a gente analisou a lei de Ampère lá atrás, né? Mas olha só as expressões, como são bem mais complexas, né? O campo elétrico de uma carga em movimento. Olhando a carga em movimento. Eu estou no referencial que vê a carga em movimento. É esse o meu referencial. No referencial da carga é simples. Lei de Coulomb. É isso, né? O campo elétrico. Né? O fato é que B também é igual a 0. Naquele referencial, no outro referencial, olha só. Comecei com um campo elétrico e nenhum campo magnético. Mas eis que surge no outro referencial, né? No outro referencial, um campo magnético, né? Um campo magnético. Isso a gente depois acaba utilizando na lei de Faraday de alguma maneira, né? Mas isso não vem aqui, aliás, desculpe, na lei de Ampère aqui, né? Na lei de Ampère, né? A lei de Ampère. Muito bem. O fato é que se eu tenho uma carga em movimento, o mero movimento da carga, de acordo com a teoria da relatividade, vai me levar a um campo magnético, né? É esse fenômeno aqui, né?
no referencial do elétron, eu tenho só um campo elétrico, por exemplo. No outro referencial, eu tenho um campo elétrico e um campo magnético. É um efeito relativístico, portanto, né? O que demonstra que campos elétricos, né, e campos magnéticos são faces da mesma moeda, né? Como eu disse antes, isto aqui é a lei de Ampère, né? Aqui eu não precisei corrigir, né? Se eu tenho um elétron em movimento, esse elétron produz um campo magnético, pelo fato dele estar em movimento. E a teoria da relatividade prevê a expressão para esse campo. Prevê a expressão para esse campo, né? Um outro efeito que é o oposto a esse é que se eu tenho numa região um campo magnético, então no referencial, este aqui, por exemplo, do fio que está em movimento em relação a ele, surge aqui um campo elétrico, que é V vetor B, produto do movimento. As transformações de Lorentz, né, ilustram isto, porque um campo elétrico num referencial visto do outro gera um campo magnético naquele. Um campo magnético gera um campo elétrico. O elétron só vê campo elétrico. Então, ele experimenta uma força. E essa força é a força de Lorentz. Estou chamando atenção para isso, né? Se eu tenho uma carga pontiforme, é curioso, porque, na verdade, agora, por exemplo, para x igual a vt, né, eu tenho essas expressões aqui para o campo elétrico. O que eu estou chamando atenção é para o fato de que uma carga elétrica em pontiforme, por conta do fator gama aqui, né, na realidade é 1 menos v sobre c ao quadrado, né? Mas por conta desse fator, acontece um outro fenômeno curioso. Veja as linhas de campo no referencial em repouso. E agora, veja as linhas de campo quando a velocidade, por exemplo, é igual a 0,9c. Né? Nesse caso, você vê, né, que há um adensamento das linhas de campo elétrico, né? Isso é um efeito curioso. Vamos olhar aqui essa animação. Então, o que nós estamos vendo aqui é que, de fato, com o movimento, há um adensamento nas linhas de força. É isso. É um efeito relativístico, na realidade. Então, vamos agora para outras grandezas tensoriais, né? No caso do eletromagnetismo, eu posso construir tensores a partir de produtos de componentes de grandezas vetoriais, tanto um tensor simétrico quanto um tensor antissimétrico. Esse é o tensor importante no eletromagnetismo, F-μ, definido como dmi menos dmi. É um tensor antissimétrico. Como resultado, o traço dele é nulo. Todas as componentes na diagonal se anulam. Ele é um tensor antissimétrico. Lembrando que dmi é, por definição, esse operador, né, e dmi, índice embaixo, é o mesmo com o sinal menos aqui. O fato é que a gente pode fazer contas, né, e verificar que a componente 0,1 desse tensor é menos EX, a componente 0,2 é igual a menos EY e assim por diante. E o fato é que esse tensor, ele tem 0, 0, 0, como eu disse antes. Aqui eu tenho o campo elétrico, componente, preciso tomar cuidado com os sinais, né, do campo elétrico, e o campo magnético está aqui nesta parte deste tensor aqui. Né? É uma questão de fazer contas. E, portanto, ele se transforma como produto de duas matrizes aplicadas a essa matriz aqui. De forma que eu tenho agora também uma forma de prever as propriedades de transformação dos campos elétrico e magnético. Veja que a primeira vez eu introduzi a Mi e depois vi as transformações de AMI e a partir daí calculei os campos elétricos e magnéticos. Aqui é diferente, né? Eu considero aqui dois referenciais, né, em movimento e eu quero saber, né, como é o campo elétrico num referencial e no outro referencial. O fato é que num referencial eu posso ter um campo elétrico e no outro um campo elétrico e um campo magnético. E o oposto. Num referencial eu posso ter um campo magnético e no outro um campo magnético e um campo elétrico, né? Isso aqui agora me
leva a novas formas de produzir campos magnéticos, movimentos de partículas, né? Movimentos de partículas. Lei de Ampère, um J dá lugar a um potencial. E a força de Lorentz é aquilo que a gente já discutiu antes. Para encerrar, então, vamos agora à formulação covariante das leis do eletromagnetismo, né? Se eu escrever uma lei sob esta forma aqui, no outro referencial, a forma dessa lei é D', F', igual a J', É isso que é a covariância. Porque deste lado eu tenho um objeto que se transforma como um vetor, que eu contraí esses dois índices. E aqui também, né? E agora, por que isso aqui me leva às equações? É simples, eu considero a componente zero dessa equação, essa componente zero eu vejo que é J0, J0 é C vezes O, e olha só, do lado direito é ρ sobre ε0. Então, só a componente zero me leva à lei de Gauss, divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Olha só, uma forma compatível com a teoria da relatividade, com a covariância, né? Que é a coisa importante, né? Veja, esta expressão aqui acaba me levando, na verdade, a 4 equações. A outra equação é para a iésima componente, né? Que a gente sabe que é a lei de Ampère. Então, veja, tudo a partir daqui, né? A outra, então, é possível mostrar, né, esta lei, bem como isso aqui dá um pouco de trabalho, mas a formulação das outras duas leis envolve um tensor de ordem 3. E aqui dá um pouco de trabalho para você perceber que esta forma aqui, que na verdade ela acaba sendo invariante por troca de mi, ni e sigma, né? Mas é um tensor, mais outro tensor, mais outro tensor. A soma desses 3 tensores iguais a zero me leva às outras duas equações, né? A gente não vai fazer isso, porque isso aqui dá um pouquinho só mais de trabalho. Conservação da carga elétrica. Olha só como é que se escreve a conservação da carga elétrica. Dmi Jmi igual a zero. É um escalar, eu contraí um vetor, né? Componentes mi com outro vetor. Isso aqui é uma grandeza escalar. Então, a equação da conservação da carga elétrica num outro referencial é simplesmente D', J' igual a zero. Tem a mesma forma, covariância, está garantido. E é assim que eu escrevo a conservação da carga elétrica, né? Finalmente, a covariância em termos dos potenciais, né? Uma transformação, né, do tipo transformação de Gauge, agora tem essa cara geral aqui. A Mi vai em a Mi mais Dmi Φ. E F' é invariante por uma transformação de Gauge. Então, F', como se trata de campos, ele acaba sendo um invariante sob uma transformação de Gauge. Aqui a gente fixa o Gauge de uma forma também que fica claro a covariância, né? O Gauge de Lorentz é Dmi a Mi igual a zero. Dmi a Mi igual a zero. Então, para assegurar, né, a covariância, ou melhor, para assegurar que não há mais arbitrariedade, né, eu imponho essa condição, esse Gauge é conhecido como Gauge de Lorentz. Feita a escolha do Gauge de Lorentz, agora a gente demonstra que os campos são invariantes por essa transformação, mas de tal maneira que esse campo φ satisfaz D'Alembertiano de φ, né, igual a zero. O que significa que para todo espaço, isso aqui é equivalente a φ igual a zero. Então, de fato, eu fixo os campos. Não existe mais arbitrariedade se você impuser esta condição, que é o Gauge de Lorentz, agora de uma forma covariante, né? Então, as equações de movimento agora adquirem esta forma. Olha, observe-se que Dmi a Mi é o que nós chamamos antes de D'Alembertiano, né?
dmi a mi, dmi, né, é igual a 1 sobre C2, D2, DT2, menos W2. Né? Ani, né? Portanto, esta condição aqui, quando substituído aqui, me leva a estas equações, que é essa equação D'Alembertiano de Ani igual a Jni dividido por C sobre ε0. Ou seja, eu tenho uma equação e aqui eu tenho um escalar, isso aqui se transforma como um escalar. Né? Então, eu tenho agora as equações em termos do potencial. Dmi, eu estou chamando esse operador aqui, né, de D'Alembertiano, de forma que as equações são D'Alembertiano de Ami igual a Jmi sobre ε0 vezes C. Né? Essa aqui, então, é a equação que fica claro, né? A covariância, porque agora que eu tenho um vetor, quadrivetor, isso aqui é uma invariante, e do outro lado eu tenho um quadrivetor. Com isso, então, nós encerramos a questão do eletromagnetismo, né? Como a gente introduz quadrivetores e as consequências, tem várias consequências. Né? Então, eu espero que isso tenha ficado claro durante esta aula.